Olá, eu sou o Matheus, aluno de engenharia, e hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante para quem faz engenharia, que seria plano tangente ou reta tangente, mais específico, plano tangente. Plano tangente nada mais é do que um plano tangente a alguma coisa. O que seria essa coisa? Uma reta? Não. Geralmente uma curva ou uma superfície. Em cálculo 1, a gente lembra que a gente tratou sobre reta tangente. O que seria reta tangente em cálculo 1 ou em função de uma variável? Plano tangente em função de uma variável não é mais plano, em si uma reta. Logo, para a função de uma variável, a gente precisa de uma curva, e se pegarmos essa curva e derivarmos em função de um ponto, a gente vai achar a reta tangente dessa curva. Isso quer dizer o quê? Se pegarmos o nosso gráfico da função e dessemos um zoom bem forte assim nessa nossa função, a gente vai acabar dificilmente distinguindo o que é a nossa reta tangente e o que é o nosso gráfico da função. Porque se você reparar, cada vez que a gente chega mais próximo desse ponto entre os dois, a gente vai ver que vai ser basicamente difícil de distinguir o que é um e o que é outro, por serem bem parecidos. Agora, em função de duas variáveis, a gente vai ver que não é nada bem diferente do que a gente acabou de ver. Em função de duas variáveis, simples. O que era reta vira plano e o que era curva vira superfície. Assim, o nosso plano tangente e a nossa superfície, ao darmos um zoom bem próximo, a gente vai ver que ele não se diferencia muito de uma função de uma variável. A gente percebe que é bem que difícil de distinguir o que é a superfície e o que é o plano tangente, por serem bem parecidos também, assim como em função de uma variável. Tá, agora que você entendeu meio que essa parte teórica, eu te pergunto, como que seria o cálculo para a gente encontrar o plano tangente de uma superfície? Não faz ideia de como fazer isso? Então vem comigo que eu vou te mostrar agora como é. Na verdade não vai ser eu que vou explicar para vocês, vai ser a Estela. Então, mudando a frase, vão com a Estela, que a Estela vai mostrar para vocês como resolver esses problemas. Bom, então, como calcular? Para calcularmos a equação desse plano tangente a uma superfície, precisamos de duas coisas só. A primeira é um ponto do plano, seja ele P0 igual a x inicial, y inicial e z inicial. Em segundo, vamos precisar de um vetor normal ao plano, seja ele n vetorial. A equação do plano vai ficar assim: x menos x inicial, y menos y inicial e z menos z inicial vezes n vetorial. Tudo isso igual a zero. E tá, mas quem será que vai ser esse vetor normal, né? Se ele é pertinho do ponto de tangência, o plano e o gráfico da função são praticamente a mesma coisa, e sabemos que o vetor gradiente é sempre perpendicular ao gráfico da função, então é de se esperar que esse vetor gradiente também seja perpendicular ao plano tangente. Então, o vetor normal ao plano tangente será o vetor gradiente. Então, nós teremos o n vetorial, que é igual ao vetor gradiente, vezes o P0. E vamos ficar com x menos x inicial, y menos y inicial e z menos z inicial, vezes o vetor gradiente vezes o P0, tudo isso igual a zero. E o nosso vetor gradiente é sempre dado desse jeitinho aqui, onde o nosso vetor gradiente no ponto zero é igual a função de x P0, função de y P0, função de z P0. E nós ficamos com função de x P0 vezes x menos x inicial, mais função de y P0, y menos y inicial, mais função de z, P0 vezes z menos zero inicial, tudo isso igualado a zero. Facinho, né? Bom, vamos para outro exemplo. Vamos imaginar uma situação totalmente hipotética. Vamos imaginar um cometa vindo em direção à Terra. E bom, nessa história, os cientistas vão querer descobrir o ponto exato onde esse cometa vai cair, para até mesmo conseguir evitá-lo. Bom, os cientistas descobriram com todos os cálculos que eu apresentei nos exemplos passados que o ponto zero é 1 e menos 2. Com isso, os estagiários sugeriram uma solução. Vão criar um escorregador em 1, fazendo que esse cometa mude a trajetória. E se nós colocarmos no papel, nós vamos ver que ele faz um exemplo de uma reta tangente em relação ao nosso planeta. Nisso, os cientistas precavidos calcularam a possível nova trajetória do cometa, que formou uma função de x e y. Se percebermos e ampliarmos bastante aonde esse cometa vai cair na nossa Terra, nós poderemos colocar um plano, fazer um plano ali, onde seria uma área onde a gente teria uma possível caída de destroços,
ou até mesmo onde esse cometa poderia cair. Então, nós vamos imaginar um plano nesse ponto, nessas coordenadas que foram passadas para nós, de 1, 1 e menos 2. Assim nós temos um plano. Esse plano será o nosso plano tangencial. O nosso plano onde é exatamente o ponto que esse cometa pode cair. E se calcularmos, vamos ter o plano tangente ao gráfico da função, que seria a função de x e y, 1 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. E usando todos os cálculos que nós usamos nos exemplos passados, vamos ter que o vetor normal, o n vetorial, seria igual a 2, 4 e 1. Assim nós sabemos a posição exata onde o cometa vai cair. E os estagiários poderiam colocar o escorregadorinho para assim o cometa, quando atingisse a Terra, entrasse dentro deles e saísse. Assim salvaria o planeta Terra. E assim também nós conseguimos explicar para vocês sobre um plano tangencial, sobre a curva que ele vai fazer, sobre o vetor normal e sobre as coordenadas dele. Bem facinho, né? Então, basicamente é isso que teríamos que ver sobre o plano tangente. Tivemos a nossa teoria, tivemos a nossa prática e a nossa aplicação ainda assim. Uhul!